É, The Boys acabou. E sempre que uma série como The Boys chega ao fim, parece que a internet fica dividida entre dois núcleos: os que gostaram e os que odiaram. Não existe meio termo, afinal essa é a dinâmica da internet, e não ouse contrariar o outro lado, até porque se você o fizer, você tá errado. Isso quando não te chamam de coisa pior. Já era de se esperar que o final de uma série como The Boys ia gerar debates bem acalorados, porque depois de 7 anos e 5 temporadas, fora os spin-offs, criou-se uma fanbase ao redor dela bem considerável. Portanto, eu acho que é normal que uma parcela dessas pessoas não tenha suas expectativas atendidas quando ela chega ao fim, por qualquer que seja o motivo. E sempre que uma série querida como essa chega ao fim, vem logo as comparações. Nossa, foi pau a pau com o final de Lost. Ai, porque o final de Breaking Bad é muito melhor. Mas esquece o filme, tá? Aquele filme, ai, nem considero canônico. Nem o final de Game of Thrones foi tão ruim assim. A pessoa que diz isso, inclusive, ela não sabe do que ela tá falando. Até porque eu tava lá, Gandalf. Eu lembro como foi. I was there, Gandalf. I was there 3,000 years ago. And who has a better story than Bran the Broken? You fucking... Mas independente de como você se sentiu ao final da série, eu queria refletir um pouco sobre alguns pontos que eu acho relevantes. Não só como ela acabou, mas da série como um todo. Os temas, personagens, história e o que fica com a gente ao longo prazo. Para isso, quando eu tava escrevendo esse roteiro, eu decidi dividir ele em alguns segmentos, capítulos, como você quiser chamar, abordando as partes que eu acho mais interessantes. Começando pelo primeiro e que provavelmente vai ser o título desse vídeo. Se você não tá por dentro da história de The Boys, primeiramente, o que você tá fazendo aqui, né? Se não ficou claro, esse vídeo vai estar lotado de spoiler da série inteira. Portanto, se você não quer estragar a sua experiência com ela, eu recomendo que você veja esse vídeo depois. Agora, se você não se importa ou nunca viu a série nem vai, mas gosta de me ouvir falar, eu vou dar um breve resumo a fim de nos contextualizar e para que eu possa refletir melhor algumas dessas questões. The Boys é baseado numa série em quadrinhos de mesmo nome em que nós acompanhamos um grupo de pessoas normais, os The Boys, lidando com problemas que a existência de super-heróis geram no mundo. A parte da premissa e alguns pontos principais da história de alguns personagens, a série divergiu bastante da obra original desde a primeira temporada e acabou criando a sua própria base para que ela pudesse se sustentar por conta própria. E diferente de uma obra de super-herói habitual, as coisas tomam um rumo bem mais realista na série, seja nos temas que ela escolhe abordar, até nas formas como esses seres interagem com o mundo, em que se uma pessoa normal, por exemplo, tomasse um soco do Superman, ela ia acabar explodindo. Isso que eu nem falei da putaria que corre solta na série de formas, às vezes bem nojentas e todas bem explícitas. Goste ou não, esse sempre foi um dos grandes diferenciais de The Boys desde o começo. Além, claro, de toda a paródia que a série fazia com super-heróis e questões da vida real, de figuras e cenários políticos recentes, a interação com as redes sociais em um mundo dominado por grandes corporações, até a conjuntura atual que a cultura pop se encontra, em que grandes franquias tomam conta do cenário do entretenimento. Por muito tempo, a série conseguiu sustentar essa sátira que ela fazia com o mundo real, muitas vezes fazendo referências diretas com algumas coisas que você de cara sabia do que ou de quem eles estavam falando. E eu acho que pelo menos a parte política, ela se mantém coerente e boa até o final. E por mais que algumas pessoas possam achar forçadas ou exageradas, eu acho que não é culpa da série que a realidade simplesmente tentou alcançá-la e às vezes fazer pior. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? Yeah! Yeah! No final, a arte é um reflexo da realidade, e se a realidade parece maluca e coisa de ficção, bem, cabe aí a gente refletir então.
O problema de verdade pra mim foi quando a paródia meio que saiu pela culatra e parte daquilo que a série satirizava o tempo todo acabou se virando contra eles. Boa parte do que a série tirava onda, além dos próprios heróis, era de como essas franquias entram na mão de corporações que entram num espiral sem fim de produções com o único objetivo de gerar mais e mais produtos e lucro infinito para os seus acionistas. Até aí, nada de novo, sintoma do capitalismo, supera, vambora. E pelo fato dela ser produzida pela Amazon, uma mega corporação, as críticas que ela faz podem parecer às vezes, no mínimo, contraditórias. É porque elas são, mas isso é um sintoma da realidade. Nós todos somos um poço de contradições e quanto mais cedo a gente aceitar isso, mais rápido a gente consegue enxergar as coisas numa perspectiva maior. A questão é que isso não necessariamente invalida aquilo que a série busca criticar. Até certo ponto. Se um dia a série zombou de universos compartilhados que a gente viu nos últimos 10 anos, pelo menos, com franquias como a Marvel, a piada meio que perde o impacto quando a gente vê eles fazendo exatamente a mesma coisa. E por mais que eu goste de spin-offs, como agora a cancelada Gen V, dá pra entender como a crítica vai se esvaziando a cada vez que eles anunciam uma nova série derivada da original. Tanto é que tem mais 2 séries derivadas sendo desenvolvidas e eu não duvido que isso só vai continuar aumentando. Até porque, já que a original foi um sucesso, por mais que essa última temporada aparentemente não tenha sido tão sucesso assim, é óbvio que eles vão continuar explorando a marca cada vez mais e de diferentes maneiras. Porque o problema todo tá exatamente no fato dessas obras deixarem de ser apenas obras e se tornarem marcas. E uma vez que elas se tornam marcas, elas passam a ser produzidas em massa, seguindo a lógica de uma indústria. E a lógica da indústria é uma só: gerar lucro para engravatado. Assim, tudo que a série um dia criticou, agora acaba se virando contra ela mesma. Ela se torna aquilo que um dia ela se posicionou contra e acaba diluindo o discurso original. É uma faca de 2 gumes em que, se no começo o objetivo não era esse, mas eles acabaram se tornando exatamente o que são hoje, a crítica perde força por uma certa hipocrisia. E se o objetivo era esse desde o começo, ela morre então por puro cinismo. Ou talvez seja o contrário. Se esse é o caso ou não, eu não posso afirmar com certeza, mas esse sentimento se agrava ainda mais nessa última temporada. Já tirando o elefante da sala, eu acho que algo que foi muito discutido pelas pessoas por aí na internet é de que essa temporada foi bem inferior quando a gente compara com as demais. E eu concordo, foi mesmo. Uma das críticas que mais apareceu pra mim, que eu vi muita gente falando, é de que ela parecia mais com um teaser da série do Soldier Boy, que tá pra estrear aí ano que vem, do que com uma conclusão de The Boys de fato. E eu entendo essas críticas e até concordo com elas, mas eu arrisco dizer que esse não é o maior problema da 5ª temporada, mas que por ela ser cheia de outros problemas aqui e ali, isso acaba ganhando mais destaque entre as pessoas porque no final é uma clara propaganda do próximo produto deles. Até porque eu não vejo como algo necessariamente negativo eles construírem as soluções para os problemas da trama a partir de elementos daquele universo que eles querem explorar em futuras propriedades. Poderia ser introduzido um pouco antes, porém, principalmente porque eles sabiam que a série ia ter só 5 temporadas, há algum tempo já, talvez não no começo, mas já que eles sabiam, poderia ter introduzido alguns desses elementos antes, porque o problema mesmo é quando eles surgem nos 45 do segundo tempo e eles passam a soar simplesmente como resoluções rápidas e simplistas. A estrutura toda dessa temporada também não ajuda. O tempo todo ela parece andar em círculos, num vai e vem que não vai a lugar nenhum no final. A parada toda com o vírus, por exemplo, ou o V1, são 2 plots que, na minha opinião, são bem mal executados. Primeiro porque eles ficam nesse lenga-lenga todo de usar o vírus contra o Capitão Pátria, mais tempo do que precisava, e no final nem acabam usando. Pelo menos não usam contra ele. Segundo que a trama toda com o V1 demorou não só muito tempo pra surgir na temporada, como também era meio que óbvio que o Capitão Pátria ia conseguir pegar ele. Só que levar 6 episódios pra isso acontecer, numa temporada que só tem 8, sabe? Não dá nem tempo de sentir o peso daquilo no personagem, explorar como isso afeta as coisas ao redor. Não deu tempo de sentir nada. Ele pega o negócio no 6º episódio pra chegar no 8º e encerrar tudo. Meio que as coisas não têm muito impacto. Me parece um potencial desperdiçado. E eu não quero ficar reescrevendo a série, até porque eu não tô sendo pago pra escrever roteiro. Mas
fazendo um exercício rápido de imaginação aqui. Vamos pensar que se eles tivessem tirado a possibilidade de usar o vírus logo de cara, com o Capitão Pátria conseguindo o V1 no começo da temporada, vamos dizer assim, já no terceiro episódio ele consegue o V1, eles já descartam a ideia do vírus, você teria toda uma temporada aí pra eles começarem a ir atrás de soluções reais de como impedir o cara. A presença do Soldier Boy, por exemplo, ela já poderia ter sido justificada, que ele ia ajudar ele a encontrar o V1 de forma mais rápida, fazer até algo parecido com o que eles fizeram nessa temporada, sem esse lenga-lenga todo, e claro, dando um arco mais decente pro personagem e não congelando ele no final. Fora que a solução toda com a Kimiko ganhando os poderes do Soldier Boy, se eles fossem seguir isso até o final, ela poderia ser desenvolvida ao longo da temporada, e não acontecer como surge no penúltimo episódio da série, que você fica assim, bom, vocês pensaram nisso agora? Por que não pensaram nisso antes? Fica meio esquisito, sabe? Parece uma solução tipo, a gente precisa criar uma outra coisa aqui. E se a gente tentar fazer esses experimentos aqui nela e... Nossa, que sorte, a gente vai conseguir criar o poder do Soldier Boy. Tem Deus Ex Machina e tem Deus Ex Machina. E esse, do jeito que foi... não foi bom. Fora que houveram alguns momentos nessa temporada que eu genuinamente ficava me perguntando se era realmente necessário que eles estivessem ali. E aqui eu tô falando mais da parte cômica da série, que tem sim um humor bem escrachado e escatológico desde o começo, e o que não é um problema. Eu, inclusive, sempre gostei. Ela faz parte do DNA da série e ao longo dela gerou momentos muito icônicos e realmente engraçados ao longo dos anos. Mas na última temporada, até o último episódio, em que as coisas precisam ter um risco maior, o tom precisa ficar mais sério, essas piadas só parecem deslocadas. Pelo menos pra mim, não funcionou muito. Isso sem falar que alguns personagens tiveram um final bem... sei lá. Me pareceu que com alguns eles simplesmente não sabiam o que fazer. Do grupo principal, por exemplo, dos The Boys, eu acho que o que mais me incomoda ali é o Leitinho, que uma hora fala que quer uma coisa, mas outra hora quer outra na temporada, e só pra trazer a família dele no final e ter uma cena de casamento bem final de novela. Pra quê, sabe? Achei esquisito. Achei que mais gente ia morrer, inclusive, mas só morreu o francês. A Starlight também fica perdidaça nessa temporada. Apesar de que eu gosto, eu acho bonitinho o final dela com o Hughie. Acho que é dentro dos dois personagens, faz sentido, beleza, legal, show. Agora, do outro lado, a gente teve o quê? A gente teve o Black Noir, que... pra ser sincero, ele tá sobrando desde a última temporada. Foi só mais potencial desperdiçado. Talvez nem devia ter trazido ele de volta. A Espoleta, beleza, até teve um final ali coerente. Bem trágico, diga-se de passagem, mas coerente ali com a personagem. Deram, inclusive, uma baita de uma oportunidade pra atriz mostrar que ela é muito foda. Eu, particularmente, sou fã dela desde Detroit Become Human, então... tamo junto, cara. A Irmã Sábia... pra ser sincero, eu acho ela uma personagem ruim desde a 4ª temporada, quando ela surgiu. No começo eu achava ela interessante, mas foi passando a temporada ali, eu fiquei assim, tipo... ela não faz nada, ela só surge no final pra falar assim, isso foi tudo meu plano. Tanto que quando ela foi embora nessa última temporada, eu só dei graças a Deus, porque assim, nossa, não rolou pra mim. É o problema de roteirista querer escrever o personagem mais inteligente do mundo, mas os roteiristas não são os mais inteligentes, então fica difícil. Tem mais alguém? E o Profundo, foi tarde também, mas eu acho que o final dele ali, beleza, ok, tinha que morrer mesmo, é nóis, vambora. Dos outros mais coadjuvantes ali, a gente tem o Giancarlo Esposito, beleza, é esperado. Tem a Ashley, faz sentido, legal, show. O Ryan, tô esquecendo mais alguém? Bom, se eu esqueci, foi mal. E eu não vou nem falar dos personagens de Gen V que aparecem do nada, pra nada, só pra falar que existe e num timing, diga-se de passagem, terrível. Porque antes mesmo deles aparecerem na série, já tinha saído o anúncio de que a série deles havia sido cancelada. Então, assim, meio que até que me deixa na dúvida do por que vocês trouxeram eles pra cá? Pra nada, inclusive. Só pra falar que eles estão aí. Eu não sei se eles, por acaso, não sabiam que a série ia ser cancelada na época que eles gravaram essa última temporada. E mesmo que fosse o caso, trazer eles só pra, sabe, uma cameo ali, me parece um potencial super desperdiçado. Principalmente quando eles ficaram na outra temporada de Gen V falando, não, ela tem o potencial aí de derrotar o Capitão Pátria, sabe? Tinha montado todo um plot ali de que talvez ela fosse ajudar ali no final e... nada. No final, a aparição delas parece coisa de filme da Marvel, saca? E isso não é The Boys. Não era pra ser, pelo menos.
E claro, eu não posso deixar de falar dos 2 personagens principais da série, mas aproveitando, eu já vou puxar também pra falar do final. Se eu fosse resumir essa 5ª temporada, eu ia dizer que ela é uma temporada medíocre com um final bom. Decente, pelo menos. Eu particularmente gosto do final, mas ele com certeza seria muito melhor e menos agridoce se a temporada tivesse a par. Mas falando dos personagens, por muito tempo a série tem pintado essa ideia de que o Butcher e o Capitão Pátria são 2 lados da mesma moeda. E até certo ponto eu entendo e concordo, fora que a série reforça em vários momentos o quão podre o Butcher é. E mesmo que ele possua uma causa nobre no fim do dia, as suas motivações são puramente egoístas e ele se mostra capaz de fazer qualquer coisa, até mesmo sacrificar os seus amigos para alcançar os seus objetivos. Nesse ponto, como eu falei, eu entendo o argumento deles de serem a mesma moeda. O problema para mim é que a série tenta humanizar o Butcher até o último momento. E mesmo que ele faça coisas altamente questionáveis e que nos deixem em dúvida em relação ao alinhamento dele, ele não chega a cruzar uma linha que, pelo menos para nós, a gente olha e pense, aqui acabou, não tem mais volta para ele. Até a justificativa que eles dão ali no final pro Hughie ter que matar ele faz sentido, mas eu não sei se tem tanto impacto assim quanto se ele, sei lá, tentasse matar um dos The Boys, por exemplo. Nesse ponto, não que eu tenha lido os quadrinhos, mas eu acho que eles fazem um trabalho muito bom, porque ele acaba de fato matando alguns personagens nos quadrinhos. E esse é uma linha que quando a gente olha, a gente fala assim, aqui pegou bastante a gente. Tudo bem que ele ia causar um genocídio ali no final com o que ele ia fazer? Sim. Mas a ação dele imediata ia afetar pessoas que a gente sequer tá vendo o rosto delas, então, sei lá, eu não sei se tem tanto impacto assim. No final, ele tinha que morrer mesmo ali, mas da forma como a série tava construindo ele, até pelo menos o último episódio, sei lá, talvez dava pra ele ter tido um outro final. Por mais que a série ficava martelando algumas vezes, tipo, ele é muito mal, ele é muito ruim. Sei lá, quando chegou no último episódio e ele terminou o que ele tinha que fazer ali, eu meio que olhei pra ele e falei assim, é isso, acabou, ele vai seguir em frente agora, vai viver sozinho o resto da vida dele. Mas não, no final ele decide ter um surto psicótico e, enfim, vai tentar causar um genocídio e o Hughie mata ele. Não achei ruim, mas acho que poderia ter sido de outro jeito. Agora, quanto ao final do Capitão Pátria, verdade seja dita, meio que já era o esperado, né? Mas mesmo assim, foi bom pra caralho. Eu pelo menos achei. Ele se humilhando ali depois que ele perde os poderes é perfeitamente condizente com o personagem e gera um sentimento de catarse e satisfação que depois de tantos anos assistindo esse personagem maldito fazendo todas as coisas terríveis que ele faz, cara, só tinha um final de fato pra ele. Principalmente por tudo que ele representa. Ele é um fascista de marca maior, um baita do narcisista, psicopata, autoritário. Ele é o vilão da série toda, se alguém ainda não entendeu. Não é possível que você não entendeu isso, né? E como todo vilão, pelo menos vilões como ele que não possuem mais nenhum resquício de redenção, eles precisam ser derrotados. E no caso da série, ter a cabeça aberta como uma lata de leite condensado. E eu vi uma galera reclamando na internet, falando, nossa, porque eu queria ver pelo menos uma vez um vilão ganhando. E assim, gente, o Capitão Pátria não é o Loki nem o Thanos. E até o Thanos, que é o Thanos, ele ganhou, mas depois ele perdeu. Então não, ele tinha que perder, ele tinha que morrer, tinha que ser da forma como foi. Mas eu acho que o que torna o final do personagem ainda melhor é a interpretação impecável do Anthony Starr. E aqui eu vou ter que tirar um tempinho para enaltecer o que esse homem faz. Mas antes, e sendo justo com o resto do elenco, eu acho que todo mundo, pelo menos a maioria, manda muito bem. Principalmente o Karl Urban, que também ficou marcado no personagem, ele é o outro lado da moeda e ele sempre carrega as cenas com a presença dele, o carisma. É inegável que ele é também um dos melhores atores da série. Agora, o Anthony Starr é de longe o melhor ator dessa série toda e eu acho que já passou da hora dele ser reconhecido por ela. E quando eu digo reconhecido, eu quero dizer numa questão mais de premiações. Porque pra quem é fã da série e até quem odiou a temporada e o final, vai concordar que ele é sim o melhor ator. Talvez ele não carregue a série toda de fato, mas essa temporada ele carrega com certeza. Desde a primeira ele possui uma presença em cena que me causava um sentimento que poucas vezes eu me vi sentindo assistindo uma performance. A sensação de insegurança, medo, inquietação, porque ele conseguiu construir um personagem tão imprevisível e ameaçador que eu genuinamente esperava que ele fosse matar alguém ou explodir um lugar ou enfim, causar algum pânico a cada cena que ele aparecia.
porque às vezes ele fazia isso mesmo. As caras que ele faz ao longo dessa série, sabe? Quando ele tá tendo momentos de prazer, medo, incerteza, raiva, euforia. Eu acho que não tem um momento que ele não entrega uma boa performance. Principalmente quando ele mostra esse lado mais patético do personagem, que a gente vê de fato a insignificância e a carência daquele homem por trás de todo aquele poder que ele tem. Sem dúvida alguma, a interpretação do Anthony Starr se consolidou como uma das melhores em obras de quadrinhos, e eu diria até além, se colocando ao lado de figuras como o Heath Ledger, o Robert Downey Jr. e até mesmo o Christopher Reeves. Eu acho que a performance dele vai ser algo que no futuro, quando a gente for relembrar da série, com certeza a gente vai acabar mencionando como uma das coisas que mais os marcou. E aqui é a deixa para eu entrar também no último segmento desse roteiro. Agora que a série acabou, só o tempo vai dizer as coisas que vão ficar marcadas e as coisas que não vão. Eu acho que boa parte do elenco vai ficar sim na memória das pessoas como esses personagens, até porque a maioria deles é bastante carismático. É óbvio que o Anthony Starr, como eu falei, acabou virando um meme ambulante e talvez ele tenha se tornado o Nicolas Cage dessa geração. Mas eu acho que, num geral, a gente vai acabar lembrando de todo o elenco com bastante carinho. Infelizmente, esse final agridoce, ou amargo para algumas pessoas, vai ser algo que provavelmente as pessoas vão acabar levantando ao discutir a série no futuro, mas eu genuinamente espero que ela não seja lembrada apenas por isso. Se nem Game of Thrones, falando aqui por experiência própria de alguém ferido internamente com ela, é lembrada apenas pelo final, eu acho que seria muito injusto se o mesmo acontecesse com The Boys. Até porque a série tem momentos muito bons, e que até hoje, revisitando alguns deles enquanto eu escrevi esse roteiro, eles são bem impactantes e muito bem executados. É uma série que ficou marcada pelas maluquices, as piadas e as escatologias? Sim, mas também pelas reviravoltas, os personagens e como ela conseguiu reinventar um gênero que atualmente está bem desgastado na cultura pop. É uma pena que, infelizmente, essa reinvenção foi se perdendo com o tempo e, inevitavelmente, ela acabou se tornando parte do mesmo sistema que ela parodiava. Mas que verdade seja dita, ela sempre foi parte do sistema. Então, acho que foi melhor que ela tenha acabado agora do que por mais 5 temporadas e aí sim ela ia se perder completamente. No final eu acho que a série vai fazer falta sim, mas eu fico feliz que ela teve um fim e não foi abandonada e largada ao esquecimento, como é o caso de outras séries, inclusive dessa franquia. Eu sou muito mais o tipo de pessoa que prefere que as coisas tenham um fim de fato do que permaneçam inacabadas. É uma pena, porém, que infelizmente o final não tenha agradado todo mundo e eles não tenham saído com aquele sentimento de final de campeonato que o time sai vitorioso. Mas, se vale de alguma coisa, quando eu me lembrar de The Boys no futuro, eu gostaria muito que eu me lembrasse com sentimentos positivos e boas memórias, apesar dos pesares. E sendo sincero, eu acho que esse vai ser o caso. Quer dizer, eu espero pelo menos. Mas, só o tempo dirá. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se foi o caso, por favor, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comenta aí embaixo o que você achou do final de The Boys, dessa temporada no geral, enfim, comenta aí o que você achar pertinente. Me siga nas redes sociais, claro, e a gente se vê numa próxima. Até lá!